Existe uma indagação que bastante gente realiza em silêncio. Certo é a razão pela qual minha jornada econômica jamais sai do lugar. E porventura você também já tenha refletido sobre isso. Labuta se empenha busca progredir, porém aparenta que o capital jamais permanece. Constantemente surge um contratempo, um débito, um atraso. E gradualmente o indivíduo passava a crer que veio ao mundo para existir desse modo. Mas preste tremenda consideração nisso. Na maior parte das ocasiões o principal impedimento econômico não se encontra unicamente no capital, se encontra no intelecto. De acordo com Napoleão Hill, a opulência inicia primeiramente na maneira como um indivíduo raciocina, visto que antes do sucesso financeiro manifestar-se externamente ele surge internamente. E porventura esse seja o fundamento pelo qual numerosos indivíduos prosseguem aprisionados economicamente. Eles almejam efeitos distintos, porém prosseguem alimentando os idênticos pensamentos. Pensamentos de receio, esquecimento, hesitação. E isso dita resoluções cotidianamente. Agora reflita sobre isso com honestidade. Quantas ocasiões você desacreditou da sua própria competência? Quantas vezes desistiu precocemente? Quantas chances você desperdiçou por receio de arriscar? Visto que um intelecto configurado para a penúria constantemente localizará motivos para permanecer reduzido. Vai expressar, não possuo aptidão, jamais dá certo, isso não é para meu ser. E gradualmente o indivíduo passa a existir restrito pelo próprio raciocínio. Agora preserve isso, a bonança não inicia no bolso, inicia na mentalidade. Visto que existem indivíduos que faturam pouco porém alcançam progresso, e existem indivíduos que faturam muito porém vivem arruinando as próprias chances. A distinção comumente se encontra na conduta mental. Indivíduos prósperos cogitam no longo prazo, cogitam em estruturar, aprender, progredir. Já indivíduos atados à penúria vivem unicamente buscando subsistir. E isso transforma integralmente os efeitos. Agora preste consideração nisso. O capital habitualmente maximiza aquilo que já habita no interior do indivíduo. Se há desorganização, o capital amplia a desordem. Se há foco, o capital impulsiona a evolução. Por esse motivo porventura o Criador esteja mais focado em robustecer seu intelecto do que apressar seus efeitos econômicos. Visto que bonança sem sustentáculo emotivo pode arruinar um indivíduo velozmente. E porventura hoje sua existência esteja estagnada não devido ao fato de o Criador ter se esquecido de você, é mais porque seu intelecto necessita ainda aprender a raciocinar de maneira distinta. Raciocinar com mais percepção, mais foco, mais discernimento emotivo. Visto que neste conteúdo você vai compreender o que verdadeiramente bloqueia sua jornada econômica, de que modo formatar mentalidade de bonança, o deslize que conserva numerosos indivíduos aprisionados à penúria e o relato verídico de alguém que emergiu da pior situação visto que transformou sua mentalidade. No desfecho, sua jornada econômica dificilmente progredirá além daquilo que seu intelecto crê ser realizável. Agora preste tremenda consideração nisso. Numerosos indivíduos almejam destravar a jornada econômica porém prosseguem alimentando costumes que conservam o intelecto aprisionado à penúria. E porventura esse seja o principal contratempo, visto que a bonança não é estruturada unicamente com capital, se é estruturada com mentalidade e conduta. De acordo com Napoleão Hill, aquilo que você realiza repetidamente termina por determinar os efeitos da sua existência. Isso é marcante visto que pequenas posturas cotidianas geram imensas repercussões no amanhã. Agora reflita sobre isso. Quantos indivíduos vivem despendendo para causar impacto enquanto prosseguem desprovidos economicamente? Quantos vivem no ímpeto sem organização, sem domínio emotivo, sem percepção de longo prazo e posteriormente questionam a razão pela qual jamais alcançam a bonança? Porém preserve isso, a bonança solicita foco. E foco significa aprender a refrear anseios momentâneos para estruturar algo superior no amanhã. Contudo a maior parte vive precisamente de forma inversa. Almeja contentamento instantâneo, almeja deleite veloz, efeito veloz, prestígio veloz e desse modo adota resoluções emotivas que minam o próprio progresso. Agora preste consideração nisso, um intelecto bagunçado comumente gera uma jornada econômica bagunçada. Visto que quem não domina emoções igualmente possui entraves para dominar capital. E porventura esse seja um dos principais impedimentos ocultos da bonança, o emotivo. Indivíduos emotivamente instáveis despendem no ímpeto, buscam preencher vácuo emotivo com consumo, adquirem para atenuar a aflição, para escapar da melancolia, para usufruir deleite momentâneo. Porém posteriormente o efeito desponta e isso gera repetições. O indivíduo labuta, fatura, despende sem domínio e regressa para o idêntico lugar. Agora preserve essa colocação.
Quem não aprende a dominar o intelecto dificilmente conseguirá dominar a jornada econômica. E porventura hoje o Criador esteja buscando lecionar precisamente isso para você. A bonança inicia no autodomínio, visto que capital sem maturidade emotiva convertisse em ruína. Agora reflita sobre isso com honestidade. Quantas chances você já desperdiçou por escassez de constância? Quantas ocasiões iniciou algo relevante porém desistiu no meio do percurso? Visto que numerosos indivíduos almejam bonança porém não alcançam permanecer estáveis em procedimentos prolongados. Desistem velozmente, perdem o foco, se entretêm facilmente e isso obstaculiza a evolução. De acordo com Napoleão Hill, indivíduos vitoriosos possuem algo em comum: obstinação. Eles prosseguem aprendendo mesmo quando os efeitos ainda não despontaram, prosseguem progredindo enquanto outros abandonam. E isso faz toda a distinção, visto que a bonança raramente desponta de forma imediata. Ela comumente é estruturada vagarosamente, com foco cotidiano, com opções ponderadas, com maturidade emotiva. E porventura sua jornada econômica esteja estagnada hoje não unicamente por escassez de capital, sim, porém visto que determinados costumes ainda estão obstaculizando você de progredir. Agora permita-me lhe relatar uma narrativa verídica que exibe precisamente de que modo a mentalidade pode transformar integralmente uma jornada econômica. A narrativa de Soichiro Honda é uma das maiores comprovações de que a bonança inicia dentro do intelecto. Na atualidade o termo Honda é renomado no planeta integral, porém quase ninguém entende o procedimento. Antes do triunfo sucederem desilusões, recusas e contratempos gigantescos. Sério Honda veio ao mundo em um clã desprovido de recursos no Japão. Desde a juventude encarou restrições econômicas porém ele possuía algo distinto: percepção. Enquanto numerosos indivíduos aceitavam o cenário complexo como imutável, Honda cria que conseguiria estruturar algo superior. E isso transformou tudo. Agora reflita sobre isso. Quantos indivíduos desistem visto que o início é complexo? Quantos creem que o panorama presente dita o amanhã? Porém Honda não raciocinava desse modo. Mesmo encarando contratempos prosseguiu estudando, aprendendo e buscando aperfeiçoar. E nesse momento veio um dos períodos mais complexos da existência dele. Após labutar durante anos em um plano de componentes automobilísticos, ele buscou comercializar sua concepção para a Toyota e obteve recusa. Agora visualize isso: anos de empenho e uma réplica desfavorável. Quantos indivíduos desistiriam naquele ponto? Porém Honda prosseguiu. Obstinou-se mesmo sem prestígio imediato e após isso os contratempos se elevaram ainda mais. Durante o conflito, sua indústria foi destruída. Logo após, um abalo sísmico arruinou o que restava. Ele virtualmente perdeu tudo. Porém preste consideração nisso: o que arruína a maior parte dos indivíduos não são os desfalques, é a mentalidade derrotista após os desfalques. E Honda se negou a raciocinar como alguém derrotado. Enquanto numerosos indivíduos vislumbravam o término, ele prosseguia buscando chances. Sendo assim iniciou a moldar pequenos propulsores em bicicletas. Algo elementar, porém aquilo iniciou a progredir e anos após surgiu a Honda Motor Company, uma das maiores corporações do planeta. Agora preserve isso: a jornada econômica de um indivíduo raramente se transforma antes de a mentalidade dele se transformar primeiramente. Visto que Honda poderia ter empregado a penúria como justificativa, poderia ter desistido após as recusas, porém optou por prosseguir aprendendo e progredindo. E porventura essa seja a comunicação que você carecia escutar hoje: seu início não dita seu paradeiro. Seus contratempos não estabelecem até onde você consegue aportar. Visto que numerosos indivíduos economicamente estagnados já desistiram mentalmente antes mesmo de buscar progredir. Porém indivíduos convictos compreendem algo potente: a bonança é estruturada mediante percepção, obstinação e mentalidade. E porventura hoje o Criador esteja permitindo determinados procedimentos exatamente para robustecer seu sustentáculo emotivo, visto que capital sem maturidade arruína indivíduos. Porém quando seu intelecto aprende foco, sua existência inicia a se aprontar para algo superior. E porventura o principal impedimento da sua jornada econômica jamais tenha sido escassez de chance. Porventura tenha sido unicamente a maneira como você aprendeu a contemplar a si próprio e o amanhã. Agora porventura você esteja refletindo: de que modo eu inicio a transformar minha jornada econômica? A réplica pode ser mais complexa do que você supõe. Visto que destravar a jornada econômica não inicia unicamente faturando mais capital, inicia formatando uma inédita mentalidade. De acordo com Napoleão Hill, seu intelecto opera como um terreno produtivo. Tudo aquilo que você fomenta cotidianamente inicia a progredir.
Se fomenta pensamentos de fracasso, sua existência permanece restrita. Se fomenta receio, hesitação e desânimo, suas resoluções prosseguem pequenas. Porém, quando você inicia a formatar percepção, seu agir se transforma e agir gera efeitos. Agora preserve isso. A bonança é fruto de quem você está se convertendo cotidianamente. E porventura o estágio inicial para destravar sua jornada econômica seja aprender a dominar aquilo que comanda seu intelecto, visto que muita gente almeja prosperar porém vive rodeada de negatividade, lamentação, desorganização, escassez de foco, e posteriormente não compreende a razão pela qual a existência prossegue estagnada. Agora preste consideração nisso, indivíduos prósperos raciocinam de forma distinta. Enquanto muitos despendem vigor lamentando, indivíduos convictos despendem vigor estruturando, aprendendo, aperfeiçoando, formatando competências. E isso transforma tudo, visto que progresso econômico comumente acompanha progresso individual. Quanto mais você amadurece, mais aptidão formata para gerenciar chances. E porventura esse seja o fundamento pelo qual determinados indivíduos ganham capital e perdem tudo velozmente. Bonança sem sustentáculo emotivo converte-se em desordem. Por esse motivo você carece formatar 3 aspectos: foco, dedicação e discernimento emotivo e percepção de longo prazo. O foco faz você prosseguir mesmo sem estímulo. O discernimento emotivo obstaculiza resoluções impetuosas e a percepção faz você contemplar além do período presente. Agora reflita sobre isso. Quantos indivíduos estão aprisionados economicamente visto que vivem unicamente buscando deleite instantâneo? Despendem sem domínio, desistem velozmente, não alcançam manter constância. Porém, indivíduos que prosperam compreendem algo potente. Pequenas resoluções replicadas cotidianamente geram imensas transformações no amanhã. E porventura hoje sua jornada econômica esteja clamando precisamente por isso. Inéditos costumes, inéditas opções, uma inédita maneira de raciocinar. Visto que quando seu intelecto se transforma, seus agires se transformam. Você inicia a despender com mais discernimento, inicia a dominar ímpetos, a raciocinar antes de operar, a estruturar em vez de unicamente subsistir. E paulatinamente algo inicia a suceder. Sua existência cessa de ser conduzida pela aflição e inicia a ser conduzida por intento, transparência e percepção. Agora preserve essa colocação. Bonança não é unicamente possuir capital, é formatar um intelecto apto para estruturar, gerenciar e manter progresso. E porventura a verdadeira transformação da sua jornada econômica inicie no instante em que você deliberar cessar de operar como alguém aprisionado à penúria. Agora eu almejo que você reflita honestamente sobre sua existência. Porventura durante prolongado tempo você creu que bonança era unicamente questão de ventura ou que determinados indivíduos vieram ao mundo fadados ao triunfo enquanto outros vieram ao mundo para batalhar a existência integral. Porém após tudo que você escutou hoje cá você compreendeu algo potente. A jornada econômica inicia primeiramente no intelecto, visto que antes de a bonança manifestar-se externamente ela carece ser estruturada internamente. Na maneira como você raciocina, na maneira como réplica aos contratempos, no foco que formata cotidianamente, nas opções que adota quando ninguém está observando. E porventura o principal impedimento da sua existência jamais tenha sido unicamente escassez de capital. Porventura tenha sido receio. Receio de arriscar, receio de progredir, receio de retirar-se do ambiente cômodo. Visto que um intelecto configurado para a penúria constantemente depara com motivos para permanecer reduzido. Porém indivíduos convictos compreendem algo potente. O amanhã se transforma quando a mentalidade se transforma. Agora preserve isso. Sua existência dificilmente progredirá além daquilo que seu intelecto crê ser realizável. E isso transforma tudo, visto que significa que sua modificação econômica inicia no instante em que você delibera raciocinar de forma distinta, operar de forma distinta, cessar de alimentar pensamentos derrotistas, cessar de operar unicamente pelo ímpeto emotivo e iniciar a estruturar uma mentalidade aprontada para prosperar. De acordo com Napoleão Hill, indivíduos vitoriosos formatam obstinação, prosseguem mesmo quando os efeitos ainda não despontaram. E porventura seja precisamente isso que esteja carecendo para muita gente, permanecer estável no procedimento. Visto que bonança verídica raramente sucede velozmente. Ela é estruturada vagarosamente com foco, com constância, com amadurecimento emotivo. E porventura hoje o Criador esteja mais focado em robustecer seu sustentáculo interior do que apressar seus efeitos. Visto que capital sem comedimento emotivo arruína indivíduos. Porém quando seu intelecto retém domínio sua existência inicia a se aprontar para algo superior. Agora reflita sobre isso.
Quem você conseguiria se converter daqui a alguns anos se iniciasse hoje a formatar uma mentalidade próspera? Quantas esferas da sua existência se transformariam? Porventura muito mais do que você supõe. Visto que quando seu intelecto progride e sua percepção progride conjuntamente, você inicia a contemplar chances onde antes observava unicamente barreiras. Inicia a operar com mais discernimento, mais comedimento, mais transparência e desse modo sua jornada econômica inicia a escultar sua inédita mentalidade. Agora eu almejo te sugerir algo elementar porém potente. Expresse aqui abaixo eu vou destravar minha jornada econômica. Redija isso como uma deliberação, como um pacto com o indivíduo que você almeja se converter. E se este conteúdo dialogou com você, positive o conteúdo aí, se registre no canal, acione o alerta e dissemine com alguém que carece escutar essa comunicação hoje.